Boa tarde, pessoal. Vamos para o terceiro vídeo do livro O Amor como Estilo de Vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda característica que o autor traz no livro que nós precisamos desenvolver, que é a paciência, tá? Então, ele fala que a paciência tem muito a ver com aceitar a imperfeição dos outros, entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm pensamentos, sentimentos, ideias ideais, percepções, desejos diferentes do nosso, né? E com isso, as pessoas fazem escolhas diferentes da nossa, né? E a gente acaba gerando, né, uma expectativa sobre o outro que vai gerar uma frustração, que vai gerar impaciência. E isso afeta mutuamente as pessoas. Então, nós não temos o poder de mudar o outro, mas o tempo inteiro nós estamos influenciando e sendo influenciados. Então, se você está num ambiente onde tem uma energia negativa rolando, por mais que você esteja bem e paciente, calmo, tranquilo, isso vai mexer com você, isso vai trazer para você alguma alteração até de humor, né? Como a gente vê às vezes, você sai super bem cantando, feliz, não sei o quê, e atravessa alguma pessoa, alguma situação no seu dia que muda completamente isso, né? Isso é muito normal a gente vivenciar aí no dia a dia. Então, o autor traz que a paciência é um diálogo onde não se trata de concordar com o que a pessoa está fazendo, está falando, está passando, e sim de entender o comportamento, o pensamento, a ação daquela pessoa, sabe? É ter um olhar empático para aquilo que está acontecendo. Não é ser educado, não é concordar com tudo, né? É tentar entender o que está acontecendo. O autor traz algumas histórias para exemplificar, né, essas situações. Então ele traz um exemplo de uma pessoa, né, uma mulher que estava muito frustrada com o desempenho de uma profissional da sua equipe. E aí ela sai um dia da semana para almoçar com essa profissional e conversa muito com ela, conta algumas questões pessoais, e aí essa moça da equipe dela se abre com ela e fala sobre o problema que está tendo com o filho, que é dependente químico e tudo. Então elas junto conseguem achar uma clínica e colocar o menino para fazer um tratamento. E depois de um ano ela fala que essa profissional é a melhor da equipe dela e ela estava pensando em mandar aquela profissional embora. Então ela parou para tentar entender o que estava acontecendo com aquela pessoa. Então ela precisou ter paciência e ter uma conversa de entendimento mesmo, não era de educação, sabe? Era tentar ter um olhar diferente, era tentar entender por que aquela pessoa não estava tendo um rendimento como esperado. Outra situação que o autor traz, e até me lembrou alguma coisa que eu já vivi, foi uma vez que eu e meu marido estávamos viajando, e aí primeiro o voo atrasou, aí depois deu problema na aeronave, aí trocaram a aeronave, aí depois de horas no aeroporto cancelaram o voo e a gente precisou ir para um hotel, depois no outro dia tinha que voltar para o aeroporto para fazer uma remarcação de voo, voltar para o hotel de novo, e foi extremamente cansativo, desgastante e não tinha o que ser feito. Não adiantava gritar com o pessoal da companhia aérea, não adiantava xingar as pessoas do hotel, não adiantava nada, nenhuma reação assim ia resolver o problema que era chegar em casa, né? Não tinha outra opção, não tinha outra saída. Teve um problema na aeronave, teve um problema de tempo e não tinha como isso ser resolvido, não tinha como mudar esta situação, né? Por questão de segurança, né, da vida das pessoas, de pôr as pessoas num avião que tinha problema, que, né, podia ter um acidente, ou no outro momento que teve um problema climático, que está aí sujeito a acontecer, e que ninguém tem
tem poder para mudar isso. Então, a gente precisou ter paciência e calma. E não, em alguns momentos a gente ficou impaciente, inclusive um com o outro, porque a situação estava super estressante. A minha mãe que estava com as crianças não podia ficar mais dias aqui com as crianças até a gente chegar. Tinha uma série de coisas acontecendo, de trabalho e tudo, que a gente precisava estar aqui, né? Tinha uma data que a gente tinha se comprometido em estar de volta. Mas acontecem algumas coisas que fogem ao nosso controle. E aí a gente tem duas opções. Agir com cautela, paciência, gentileza, ou ficar nervoso, esbravejar, revoltado. Nenhuma das duas, algumas vezes, pode resolver o problema, mas pode minimizar situações, né? Porque não tem o que fazer, o avião quebrou e o clima tá ruim. O que você pode fazer? Nada. Ficar nervoso vai resolver? Não. Chorar vai resolver? Não. Gritar e xingar a coitada da moça da companhia aérea vai resolver? Não. Então, ter paciência, respirar fundo e entender a situação. Isso é fácil? Não, não é. Essa semana mesmo, minha irmã me ligou e estava conversando, minha irmã, minha sobrinha, e aí minha filha escutou e subiu aqui pro ático, correndo, e pegou o celular, e no que ela foi pegar o celular, super ansiosa para falar com a minha irmã, ela derrubou o celular, fechou meu computador e derrubou o livro. Nossa, a minha cara na hora, eu não precisava nem falar, porque já mostrava o quanto eu tava com raiva, impaciente. E aí a minha irmã começou a rir e falou assim, gentileza gera gentileza. E eu fiquei muito brava comigo mesma, porque, poxa vida, eu tô estudando tanto esse livro, venho praticando há tanto tempo, e às vezes eu caio nas coisas assim, que dá uma raiva. E aí, lendo de novo essa semana a parte da paciência, eu até grifei várias partes que o autor fala que a gente precisa ser paciente conosco para a gente poder ser paciente com o outro. Então eu preciso entender que, apesar de hoje eu estar melhor do que 5 meses atrás, eu ainda vou ter deslizes, ainda vão ter coisas e momentos que eu não vou conseguir controlar, né? Isso acontece. E mediante isso, quando isso acontecer, eu preciso ter paciência comigo, entender aquele sentimento que eu tô tendo. Então eu tô com raiva, entender por que eu tô com raiva, acolher esse sentimento. Não é um sentimento ruim, né? O importante é você saber reagir a ele, é entender o porquê, como e como resolver, né? Como diminuir aquela sensação. E aí eu entendi que o quanto eu ainda preciso praticar paciência comigo. Às vezes também a gente confunde, né, a paciência com a educação. Estar ouvindo uma pessoa, pensando em outras coisas, fingindo que está ouvindo, não é ser paciente, tá? A paciência não significa concordar com o que o outro está falando, mas sim entender, compreender o que está acontecendo, por que essa pessoa está tendo essa ação, por que ela está tendo essa reação. E muitas vezes, assim, nos relacionamentos mais próximos, é melhor a gente dar um passo para trás. Então, você está conversando com a pessoa e está vendo que a pessoa está se exaltando. Para a conversa, deixa para um outro momento, para que você consiga ter uma conversa que vai ter frutos positivos. Porque quando você está vendo que a paciência está indo embora, vai entrar algumas coisas que são automáticas, agressão, palavras ríspidas, que isso só vai trazer distanciamento, né? Que não é legal e vai em contramão do amor, né? É um sentimento opositor. Então, a gente precisa prestar atenção nos negativos, nos pensamentos, nos sentimentos, tudo que é negativo que vai trazer um comportamento de impaciência, para a gente combater esse comportamento. Então, tudo que você começar a notar e perceber que traz a impaciência para você, então você consegue
alertar de antemão a esse gatilho, né? Quando você perceber uma situação, opa, peraí, que isso daí vai me deixar impaciente. Dá um passo para trás para conseguir reverter a situação, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, só me procurar. Paciência eu acho que é bem difícil, bem mais difícil do que gentileza. O próximo eu acho que ainda é um pouco mais difícil do que paciência. E o desafio dessa semana eu queria que vocês me contassem em que situação, durante a semana, vocês precisaram ser pacientes com vocês e com mais 2 pessoas ou situações, tá bom? Divide com a gente. Vamos tentar tornar esse mundo um pouquinho mais gentil e paciente, para a gente conseguir viver o amor como estilo de vida, tá bom? Um grande beijo para todos vocês e uma ótima semana.